Fiquem agora com o Instituto Arquivos, um podcast de terror desenvolvido por Vitor Kitoloni. Eu sou o Dr. Calliope, o curador-chefe dos arquivos da instalação número 19 do Instituto Obelisco Brasil. Ontem à noite tivemos a ameaça de uma quebra de contingência. Fiquei a noite inteira acordado monitorando ESC 257. É uma das anomalias mais problemáticas da instalação. Mas felizmente o Instituto vai transportá-la para a instalação 02. Já tive muita dor de cabeça com esse maldito fungo. A administração tem que entender que a instalação 19 não tem celas seguras o suficiente para contenção de anomalias tipo gama. Mas infelizmente somos obrigados a manter aqui algumas devido a problemas de logística. Não tá fácil. As últimas 3 semanas nós não tivemos nenhuma anomalia nova nas celas, então eu acho que as coisas estão estabilizando depois do último surto do Sudeste. Se tudo der certo, essa calmaria vai se manter por mais alguns dias. Desde semana passada, já passamos por mais ou menos 24 casos novos. O senhor Zacarias tem ajudado muito, posso apenas agradecer. Na verdade, ele e a doutora Esperança têm sido praticamente tudo que eu tive nos últimos dias. Ontem até trouxeram comida e um cafezinho para mim aqui embaixo, enquanto eu monitorava a anomalia. Então, pelo menos eu jantei bem. Enfim, o caso de hoje é interessante. Estive pessoalmente investido nele desde que chegou, então eu me lembro bem dos eventos, mas infelizmente Dr. Zálio não fez um bom relatório, para variar. Por isso eu adicionei alguns anexos para facilitar o compreendimento do caso. Bem, vamos lá. Caso número 341, ESC-34, designação a vindita sacrilégio. Contingência tipo alfa, parênteses, seguro, classe, polo, valor de moléstia, evite. Estratégia de segurança e contenção. ESC-34 deve ser mantida em uma cela com dimensões de 5 metros de comprimento, 10 metros de largura e 2,5 metros de altura. A anomalia deve ser coberta por um pano de tecido escuro e opaco, o qual não deve ser retirado em nenhum instante. A iluminação da cela deve se manter a 30% a todos os momentos e a janela de observação deve ter insufilme G5 aplicado ao lado interno da cela. Nenhuma luz, lanterna, flash ou etc. deve ser apontada para o interior da cela. Devido à natureza do SC-34, nem a cela nem a anomalia requerem manutenção continuada, portanto, nenhum funcionário do Instituto abaixo do nível de acesso 3 deverá adentrar a cela. Nenhum teste ou experimento deverá ser realizado com SC-34, referir a anexos 34-2 a -3. SC-34 não deve ser movido ou transportado. Em caso de quebra de contingência na seção do SC-34 que interfira na integridade da cela, deve-se ativar PCE-34-1, referir a anexo 34-4. Descrição da anomalia. ESC-34 é uma tela emoldurada em um quadro de feixes finos de madeira trabalhada, inicialmente pendurada na parede de um quarto em uma casa grande abandonada. Referir ao anexo 34-1. A pintura em si foi descrita como sendo feita de pigmentos naturais extraídos, dando forma a 3 figuras principais e 2 cenários de fundo. Da direita para a esquerda, o primeiro cenário é descrito como um quarto avermelhado,
similar ao quarto o qual a pintura foi recuperada, porém com diversas faces humanas e membros mesclados à parede e ao chão, todas em gestos de súplica e horror. O segundo cenário descrito é como um campo de lavoura, com inúmeras formas humanoides de pele negra avançando na direção do primeiro cenário, em gesto de luta. Essas figuras aparentam ter intenção de resgate ou socorro. Agora nas figuras. Da direita para a esquerda, a primeira figura descrita é como um ser humanoide de pele avermelhada e aparência demoníaca, com 2 chifres brotando de sua cabeça, gargalhando, enquanto chicoteia a segunda figura. Segunda figura é essa que é descrita como uma forma vagamente humanoide, suplicando para a primeira figura. Ela aparenta ter diversas marcas de tortura física e inúmeros cortes pelo corpo e hematomas no pescoço. Um dos cortes, que se localiza em área de abdômen, aparenta expelir sangue e vísceras no chão. A terceira figura é descrita como uma forma fantasmagórica azul avermelhada que flutua sobre o segundo cenário. Foi relatado que a terceira figura aparenta encarar fixamente qualquer um que observe a pintura. Caso haja mais de um observador, a figura tem a capacidade de encarar todos os observadores em suas próprias percepções visuais. SC-34 tem a habilidade de matar qualquer um que o observe. A morte ocorre por via de sufocamento, onde a própria vítima vai cessar qualquer atividade de pensamento consciente, aparentando um estado de convulsão de ausência por alguns segundos, e logo após passar a aplicar força e pressão ao seu próprio pescoço. Mesmo após a queda do nível de oxigenação, onde muitos desmaiariam e cessariam a ação, vítimas afetadas pelo SC-34 mantêm a concentração muscular até a sua morte. Experimentos foram realizados para testar exceções e casos especiais, totalizando um total de 20 mortes. Referir a anexo -2 e -3. Um total de 10 mortes foram causadas por causalidades e acidentes relacionados ao SC-34. História da anomalia. SC-34 foi encontrada em uma casa grande de 3 andares, datada como tendo sido construída no século XVII. Um grupo de jovens de nomes G e C reportaram a morte de um amigo para as autoridades locais, as quais não foram acionadas devido à aparência ridícula do caso, como foi posto pelo relatório policial. Entretanto, o Instituto tomou noção do boletim e decidiu investigar. A equipe tática Branu foi enviada para o sítio com apoio de doutores para investigação e recuperação da anomalia. Foi encontrado na entrada da casa o corpo do adolescente de nome que foi devidamente analisado e recuperado. Seu pescoço continha hematomas e marcas de sufocamento. Seu casaco continha inúmeros rasgos, os quais foram atribuídos a móveis e uma possível queda da escadaria para o segundo andar. O adolescente aparentava ter sido restringido pelos seus colegas devido a alguns hematomas em seus pulsos em formato de corda, mas aparentemente não foi o suficiente para o segurar. Ao procurar traços da anomalia pela casa, SC-34 foi rapidamente encontrado no terceiro andar, no quarto principal. Infelizmente, o capitão da equipe, Branu 11, sofreu dos efeitos do SC-34 e, devido às então desconhecidas propriedades da anomalia, teve de ser na cena. Seu corpo foi devidamente recuperado. Dr. foi capaz de cobrir SC-34 com 2 cobertores antigos encontrados na casa, possibilitando então o transporte aéreo da anomalia até a instalação 19. As autoridades e os jovens que realizaram o boletim, assim como suas famílias, tiveram suas memórias apagadas com amnésicos de classe 2. Anexo 34-1. Branu 12 referiu ver 11, o capitão da equipe, adentrar o cômodo e imediatamente cessar movimentos, deixando seu rifle cair no chão. Em poucos segundos ele se virou para o resto da equipe, violentamente retirou sua máscara e capacete e começou a se enforcar, grunhindo e gritando enquanto o fazia. A equipe o agarrou, tentando o trazer para o corredor, mas qualquer esforço era inútil, uma vez que ele afastava as pessoas ao seu redor com golpes aleatórios e tornava-se sufocar novamente. Eventualmente ele foi considerado um risco grande demais para a equipe e foi no local.
Foi encontrado na casa registros de que SC-34 antes fora uma pintura chamada A Vindita Sacrilégia, dada de presente para o senhorio da lavoura que existia na região. Inicialmente foi considerado uma obra de arte pelo dono da casa, mas progressivamente ele passou a escrever sobre como a pintura mudava a sua aparência e passou a expressar novas imagens para ele durante a noite. Relata que ele passou a sonhar com a pintura, mas que não tinha mais coragem de se aproximar dela. Em um último relato, o senhorio relata estar cansado demais, que a pintura havia tirado tudo o que ele tinha e que não iria suportar mais. Fecha aspas. Essa última carta permite a identificação do senhorio como Após pesquisas na base de dados do Instituto, foi encontrado que tal homem realmente havia morrido por suicídio por enforcamento em seus próprios aposentos naquela mesma casa. Anexo 34-2. A equipe de testes analisou a capacidade de afecção do SC-34, confirmando a sua esfera de influência. Foram empregados 3 indivíduos CD para os testes. CD-34-1 confirmou a distância de influência de exatamente 50 metros do SC-34. CD-34-2 confirmou a influência se aplicando mesmo se observado através de um espelho. CD-34-3 confirmou que o ângulo mínimo de observação para a afecção do SC-34 é de 10 graus. Anexo 34-3. A equipe de testes analisou a capacidade de tratamento dos efeitos do SC-34. Foram empregados 4 indivíduos CD para os testes. CD-34-4 foi manualmente restringido por 2 membros da equipe de segurança da instalação 19, conseguindo mesmo assim se soltar e prosseguir a se auto-sufocar. CD-34-5 foi restringido com algemas comuns, que foram quebradas pelo mesmo utilizando de nenhuma ajuda, antes de prosseguir a se auto-sufocar. CD-34-6 foi restringido com uma camisa de força e após 5 minutos o indivíduo conseguiu se soltar e rasgar a camisa de força, prosseguindo a se auto-sufocar. CD-34-7 é um indivíduo cujos braços foram amputados previamente sua chegada ao instituto, e ao ser exposto ao SC-34, prosseguiu a entrar em um estado catatônico após 43 minutos de silêncio, com cessação da atividade cerebral. A biópsia revelou a atelectasia de ambos pulmões, categorizando falência total do órgão minutos antes da morte cerebral. Anexo 34-4. Em caso de quebra de contingência em uma seção próxima da cela do SC-34 na instalação 19 que ameace seu status de protegido pelo Instituto, deve-se seguir o seguinte plano de contingência especial. A cela irá ser preenchida com gás inflamável, o qual logo após deverá ser acendido por meio de faíscas produzidas artificialmente pelo sistema de preenchimento. Após 1 minuto de incineração do SC-34, a cela deverá ser colabada com a ajuda de mini-explosivos plantados no teto da cela. Fim de audiolog.